Eu sou Ilia Narayama e vou apresentar para vocês, através desse vídeo em slide, uma proposta de trabalho de ensino de arte através de projeto, a partir de uma prática de experiência vivida em sala de aula na escola. Ensino de arte e projeto, perspectivas metodológicas de uma prática interdisciplinar. A proposta de trabalhar com projetos na sala de aula não é de hoje. Desde meados do século XVIII, temos educadores que já tentavam seguir este caminho, apontando a necessidade de uma educação voltada aos interesses e necessidades do aluno. Na década de 20, a proposta era valorizar a experiência, o estudo do meio, trabalhos por temas, a pesquisa de campo, com o objetivo de implicar o aluno na sua aprendizagem, trazer o mundo para dentro da escola ou sair para o mundo para aprender. Na década de 60, é destaque na educação brasileira os chamados temas geradores. Na década de 90, Fernando Hernandes propõe o currículo integrado e os projetos de trabalho. Antônio Zabala entende que a complexidade do projeto educativo deve ser abordado por um enfoque globalizador, no qual a interdisciplinaridade está presente. Do trabalho por projetos e da interdisciplinaridade. Esta modalidade permite a ressignificação dos espaços de aprendizagem de tal forma que estes se voltam para a formação de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e participativos. Logo, da necessidade de desenvolver procedimentos metodológicos que valorizem a participação do educando e do educador no processo de ensino e aprendizagem, surgiu o trabalho por projetos. Fernando Hernandes questiona em um dos seus estudos os métodos de ensino, chegando à conclusão de que o currículo escolar deveria ser organizado por meio de projetos. Todas as coisas podem ser ensinadas por projetos, para tanto, basta que se tenha uma dúvida inicial e que se comece a pesquisar e buscar evidências sobre o assunto. Elementos que constituem um projeto. Para se construir um projeto na escola, Fernando Hernandes defende que se tem algumas etapas que o professor, junto com os alunos, irá desenvolver, como um problema, que seria uma questão norteadora, um tema gerador que nortear o projeto, a justificativa, comprovando a trajetória do projeto, por que surgiu, como surgiu, qual a importância deste projeto para essa escola, os objetivos, que emergem da questão a ser resolvida, tendo que ser estes objetivos e realistas, as capacidades a serem desenvolvidas pelos educandos, os conteúdos articulados ao problema e ou a outras disciplinas, e a avaliação, quando se julga se os objetivos foram alcançados, se as capacidades foram desenvolvidas e novas estratégias, caso necessário. O ensino por projetos possibilita a aproximação das disciplinas curriculares, a partir do momento que se define, democraticamente, um problema transversal a ser estudado e questionado, tornando-se potencialmente interdisciplinar, um dos desafios educacionais do presente. Sendo assim, é recomendável que o professor estabeleça a interação com os professores de outras disciplinas no desenvolvimento de seus projetos, e assim o projeto se torna interdisciplinar. Redescobrindo o patrimônio cultural através da arte do mosaico. Este projeto foi realizado em compreensão sobre patrimônio histórico e cultural, partindo de uma abordagem lúdica e interdisciplinar que interage com o conhecimento das seguintes linguagens: artes, história e geometria. Tendo como o tema gerador a educação patrimonial, patrimônio cultural, vimos a importância de fortalecer a relação do indivíduo com suas heranças culturais, estabelecendo um melhor relacionamento destes com a memória de sua cidade, percebendo sua responsabilidade pela valorização e preservação do patrimônio. Os objetivos do nosso projeto foram: geral, compreender a importância da preservação do patrimônio histórico-cultural de Campina Grande, desenvolvendo trabalhos práticos de representação visual, explorando as técnicas da arte do mosaico e interagindo com conceitos da geometria plana. Objetivos específicos. O projeto pretende alcançar, estabelecer uma conexão interdisciplinar entre as disciplinas de geometria, história e artes, conhecer a história da arte dos mosaicos, identificar obras de arte na técnica do mosaico na cidade de Campina Grande, na Paraíba, identificar as figuras geométricas,
observar nos revestimentos que utilizam o mosaico ângulos e linhas, construir uma consciência de preservação patrimonial, conhecer e valorizar a história e a memória da cidade através do seu patrimônio, construir um diálogo entre a comunidade e a escola na proposta de defesa do patrimônio histórico e cultural de Campina Grande. A metodologia utilizada no projeto. O projeto dispôs de aulas teóricas sobre os diversos assuntos abordados, as 3 áreas, reflexões acerca da importância do patrimônio cultural, aulas práticas na construção de mosaicos, utilizamos sala de aula regular, pátio da escola, biblioteca e fizemos aulas de campo. O projeto Quantum Ação Interdisciplinar. O projeto foi realizado com a turma do primeiro ano G da Escola Estadual de Ensino Médio Inovador Dr. Hortêncio de Souza Ribeiro, localizado no município de Campina Grande, na Paraíba. Os professores participantes: Ilian, de Artes, Soraya Camelo, de Matemática e Geometria, e Rosângela Pereira, de História. As etapas do projeto. Primeiro momento, discutimos o texto Breve História da Arte do Mosaico, Europa e Brasil, um pouco sobre a história dos mosaicos, um texto de Milton Teixeira. Passamos um documentário sobre a história da cidade de Campina Grande. E tivemos uma oficina de mosaico com os artistas locais, Kleberlan Oliveira e Eugênio Felipe. Finalizamos este momento com uma discussão acerca do que foi visto na oficina, os estudos das formas. Percebemos alguns erros de encaixes nas peças, nas obras que eles produziram, e aí, junto com a professora de geometria, fomos vendo os ângulos e as linhas que estavam desconectados. E os estudantes falaram sobre a memória social e os patrimônios culturais de Campina Grande. Segunda etapa do projeto, fomos para uma aula de campo, objetivando uma visita aos patrimônios culturais da cidade de Campina Grande e às obras públicas que continham a técnica do mosaico, cuja maioria eram do artista Kleberlan Oliveira. Convidamos o professor de Geografia para contribuir com os aspectos geográficos da cidade. E para esta aula de campo, a turma foi dividida em grupos que ficaram responsáveis por estudar cada ponto histórico da cidade. Então, cada ponto que nós parávamos, um grupo de alunos iria explicar o que ele estudou e o que aquele espaço representava para o patrimônio cultural de Campina Grande. Alguns pontos visitados. Passamos pelo centro da cidade, vimos a Catedral, a Vila Nova da Rainha. Esses pontos fazem parte da história de Campina Grande. Paramos no Açude Novo, no Teatro Severino Cabral, Parque do Povo, visitando a Pirâmide, o Espaço Cultural Lourdes Ramalho, o Açude Velho, no Monumento Desbravadores. Pausa para o almoço, depois visitamos a Universidade Federal de Campina Grande e, por último, fomos ao aeroporto da cidade. Reflexão. Após as aulas de campus, discutimos em sala de aula sobre a aula que foi feita e foram feitos alguns relatórios pelos alunos, explicando todo o processo das aulas, o que foi que eles viram de novo, o que foi que eles aprenderam e a descrição do que aconteceu. Em outra etapa, em sala de aula, foi apresentada aos estudantes artistas que trabalharam ou trabalham com a arte do mosaico no Brasil. Observamos e analisamos suas obras quanto aos aspectos técnicos e interpretativos da arte. Foi apresentado para os alunos o artista Di Cavalcante, Paulo Werneck, e o Cândido Portinari e o Romero Brito. E última etapa, iniciamos a produção final do projeto. Conclusão do projeto. Nas vésperas do aniversário da cidade de Campina Grande, foram convidados toda a comunidade escolar para prestigiar o resultado do projeto. Os alunos apresentaram o projeto e contaram sobre suas experiências em ter participado. Foi construído um banner para a apresentação resumida do projeto, onde os alunos explicavam a partir dele, mostrando algumas imagens na hora, quando o visitante vinha e perguntava o que tinha acontecido.
projeto foi realizado com êxito, em que todos os comprometidos participaram do início ao fim. Na turma, todos os alunos participaram e observamos que houve aprendizagem. Tentamos com esse projeto, de uma forma democrática, socializar conhecimentos em áreas que se complementam em momentos diversos. Um olhar através das artes, utilizando formas da geometria e temas relacionados à história, concluindo em um projeto belíssimo que proporcionou um grande interesse da turma por acharem que geometria jamais dialogaria com as artes e a história, e um maior desempenho no que diz respeito à realização de trabalhos e, consequentemente, à avaliação. Após a finalização do projeto, percebemos que os nossos objetivos foram alcançados, na medida em que os estudantes demonstraram melhor conhecimento sobre a educação patrimonial e, mais especificamente, o patrimônio cultural.